noite. Bom estarmos aqui para adorar o Senhor. E nesse período de férias escolares, é muito bom que os nossos filhos estejam nos retiros, nessas atividades. Você que tem férias da universidade também, procure alguma atividade produtiva, né? Férias não é ficar só dormindo aí, descansando. Você pode aproveitar para ir para retiros. Existem retiros para jovens, para adolescentes, para crianças. Tem o do Iguatu, tem vários aqui em Fortaleza. No final do mês vai ter o nosso retiro de crianças, né, aqui lá no Porto das Dunas. Então, quer dizer, temos que estar sempre aproveitando esses bons momentos para a edificação e para o crescimento. E ano que vem, se Deus abençoar, vamos levar mais irmãos para a Semana de Música. Acredito que quem for vai ser ricamente abençoado. Pena que no carro da gente só cabe uma, né? Aí foi aquele esse ano, dá para levar mais de um, né? Mas aí os irmãos que têm carro e gostam de dirigir, aí vão compartilhando, né? E dividindo aí as caronas. Mas realmente a gente está lá e fica só pensando, fulano não veio, era tão bom se estivesse aqui. E outro irmão também, que poderia estar aqui conosco que não esteve. Mas é assim. Vamos tirar esse nosso tempo para meditar no Deus a quem oramos, né? Temos que conhecer o Senhor, nosso Deus, a quem nós oramos. Vimos outra quarta-feira que o Deus a quem oramos é um Deus de misericórdia. E o Senhor, ele pune o pecado, ele odeia o pecado, mas se o pecador se arrepende, Deus prontamente o recebe. É algo assim certo, garantido. Como Deus recebe o pecador arrependido, nosso Deus a quem oramos é um Deus de misericórdia. Mas também o nosso Deus, ele é justo. É um Deus justo e ele executa a sua justiça. O Deus a quem oramos é um Deus justo. E na continuação da oração, lá em Neemias capítulo 9, vamos lá para Neemias capítulo 9, nós vimos do verso 16 até o verso 27, na última quarta-feira, que estivemos trazendo a meditação, e agora vamos estar observando do verso 28 em diante. Essa oração, ela começa falando da grandiosidade de Deus, depois fala da misericórdia de Deus, e em seguida fala da justiça de Deus. Então, nas nossas orações, elas não devem ser orações sem conteúdo. As nossas orações, elas têm que ser também revestidas de princípios bíblicos. Elas não podem ser só palavras soltas ao esmo, somente as nossas emoções. As nossas orações, elas são fundamentadas com a nossa leitura bíblica. Devemos conhecer a Deus, o Deus a quem oramos. E o nosso Deus é um Deus de justiça, de misericórdia, mas de justiça também. Se você constrói na sua mente a imagem de um Deus só misericórdia, só amor, você vai construir na sua mente um Deus diferente do Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Senhor. Então você tem que aprender a perceber que Deus ele tem vários atributos e características. Tanto é misericordioso como é justo. E diferente de nós, que às vezes guardamos mágoa, e que às vezes revidamos, e que às vezes guardamos por muito tempo, né, algo negativo das pessoas, o Senhor não. O Senhor ele não faz isso. Ele nos perdoa quando nos arrependemos, mas aquele que quer viver no pecado, Deus executa a sua justiça, principalmente se for do povo de Deus. Por que Deus é um Deus justo? Nesta oração nós vamos perceber que Deus é justo primeiro, porque Ele não aceita homens orgulhosos. O Senhor não aceita o soberbo não. E isso é difícil para nós entendermos, porque como é que pode? Pense no ladrão na cruz, né? Fez o bandido que estava lá crucificado, passou a vida, tudo indica, né? Que ele passou a vida toda, quase a vida adulta dele, fazendo coisas terríveis. E antes de morrer, se arrependeu, pronto, está no céu. Pensou? É o Senhor nosso Deus, ele recebe o arrependido, mas o orgulhoso não. Independe da gravidade das coisas que você fez na sua vida. E depende de se você é orgulhoso ou se você é humilde diante de Deus para reconhecer os seus pecados. E é o que nós observamos nesse texto. Olha Neemias 9, 26. Diz assim: ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti.
Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti e cometeram grandes blasfêmias. Vejam, eram pessoas que não gostavam de obedecer a Deus. Ouviram os profetas pregando, Isaías, Jeremias e tantos outros profetas, mas eles rejeitaram a mensagem de todos esses profetas. Lembre-se que Neemias é um texto pós-exílico, né? Neemias ali, ele está no período de reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, já voltaram do cativeiro babilônico. Isso é importante, ele está fazendo oração baseada nos fatos antes do cativeiro e durante o cativeiro também, o castigo de Deus para com aquele povo. Pessoas que não gostavam da harmonia com Deus, pessoas que não gostavam da palavra de Deus, pessoas que não gostavam daqueles que pregavam a palavra de Deus, todos estes sofreram a justiça do Senhor. Olha o verso 27, Neemias 9, 27. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Enquanto estavam no pecado, rejeitando a mensagem de Deus, Deus os julgava. Deus, em um certo sentido, permitia a opressão do seu povo. No momento que eles clamaram, oraram, pedindo ajuda a Deus, Deus ajudava. Hoje é do mesmo jeito, a dinâmica é idêntica. Você pode estar ouvindo pregação domingo após domingo, e aí você diz, pastor sabe nada não, eu vou viver a vida do jeito que eu quero. A Bíblia tem umas coisas muito boas, mas tem outras que eu discordo. Eu vou fazer segundo a minha mente. Sou uma pessoa inteligente, consigo conduzir minha vida, acho que sou capaz. Esse é o problema. Né? Não confiar na palavra de Deus, não precisa confiar no pastor não, mas confie na palavra de Deus e naquilo que a Bíblia deixa claro, e então certamente você vai ser edificado. Olha o verso 28. Porém, quando se viram em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Não é um relato muitas vezes da nossa vida? Né? Quando estamos pecando, Deus nos pune, oramos, Deus nos dá o alívio, quando está tudo bem, lá vou eu e peco de novo. Alguns crentes passam a vida toda nesse círculo vicioso de pecado, arrependimento, perdão, pecado, arrependimento, perdão. Mas todo crente não se arrepende e pede perdão? Sim, todo crente faz isso, mas alguns gostam de viver mais tempo no pecado e sofrem mais, porque o pecado é a raiz do nosso sofrimento. Veja, isso é uma oração a Deus. E oração pelo povo. E ainda, olha, continuando o verso 28. Tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparava nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Perceba então como o Senhor perdoava todas as vezes que eles clamavam. Mas Deus é justo. Deus ele sempre vai punir o pecado, principalmente aquele pecado do seu povo. Pessoas que não sabem descansar em Deus. Aqui é um exemplo de pessoas que não sabem descansar em Deus, não sabem orar e esperar. Parece que essa é uma das coisas mais difíceis do crente moderno. Ore e espere. Espere. Às vezes você não precisa fazer muita coisa. Ore e espere o mover da mão de Deus. Às vezes nós oramos, mas começamos a fazer as coisas e dar o nosso jeito e tentar resolver. Irmãos, às vezes não dá. Às vezes tem que orar e esperar. Essas pessoas elas não esperavam, elas não confiavam no Senhor, eram espiritualmente imaturos e ignoravam o poder de Deus. Pessoas que não dependem de Deus, elas ignoram o poder de Deus. Elas não confiam que Deus é todo-poderoso para resolver as nossas questões. Às vezes são os nossos filhos. O que é que nós fazemos? Oramos, entregamos nas mãos de Deus. É óbvio que tem a parte da educação, mas também tem a parte da oração. Ora, entrega, às vezes é o esposo, às vezes é a esposa, às vezes é um trabalho, às vezes é uma enfermidade. Ore, espere a vontade do Senhor. As coisas não são tão rápidas, ou às vezes até são, depende do que Deus quer. Olha Neemias 9, 29, sobre ignorar o poder de Deus. Neemias 9, 29.
testemunhaste contra eles, para que voltasse a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente, deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Deram de ombros, endurecer a cerviz. Endurecer a cerviz, pescoço, pessoa altaneira, ela sempre, olhar altivo, ela não se inclina diante da palavra de Deus. Dar de ombros é ignorar a palavra de Deus, o poder de Deus em suas vidas. A Bíblia, ela tem todas as respostas para nós. Todas as respostas. Basta lermos, orar e confiar. E o Senhor vai nos instruir em tudo. Se você tem dúvida, não faça nada. Ore, espere. E o Senhor, em breve, Ele há de responder no tempo certo. Lembre-se, Ele é soberano sobre tudo. Irmãos, Deus, o Deus justo, não aceita homens soberbos, homens de dura cerviz, homens que não se humilham diante da vontade dEle. Olha, Neemias 9:30. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Ou seja, Deus mandou profetas, Deus os aturou, mas eles não se arrependeram. Então Deus julga e entrega ao próprio pecado deles. Assim acontece na vida de muitos crentes. Deus atura. Você é um crente no Senhor Jesus Cristo, mas não está querendo aprender o que a Bíblia diz, Deus atura. E chega um momento que Deus diz: agora viva o seu pecado. E aí o sofrimento é grande. Não queiramos viver no pecado. É terrível, é sofrimento. Vamos orar para não vivermos como este homem orgulhoso, esse povo orgulhoso. Mas uma segunda informação importante sobre o nosso Deus justo é que o Senhor não menospreza a aflição do seu povo. Deus sabe que sofremos por causa dos nossos pecados e Ele quer estar sempre nos ajudando em tudo. Olha o verso 33, Neemias 9, verso 33. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Deus julga verdadeiramente. É o que esse versículo está dizendo. E a atitude do autor aqui do versículo é reconhecer: nós fomos perversos e o Senhor julgou correto. Agora, dizer isso é muito difícil, principalmente quando você é mandado para o cativeiro babilônico. Você vai para o cativeiro, você perde pessoas queridas, você perde sua casa, você perde sua terra, aí volta e aí você ora a Deus e diz: o Senhor julgou certamente e nós agimos perversamente. Um crente que está amadurecendo na sua fé, ele reconhece até os piores problemas como o plano perfeito do Senhor na sua vida, mesmo quando é difícil, mesmo quando há perda, mesmo quando há dificuldade. O Senhor sempre julga de modo verdadeiro e correto, sempre procede bem, e nós é que sempre acabamos agindo perversamente. Deus não tem prazer em pisar o seu povo, Ele é fiel às suas atitudes, Deus julga o pecado do homem. Então, se estivermos em pecado, o juízo do Senhor virá sobre nós. Ele dá um tempo, Ele nos atura no pecado. E aí você acha que porque está vivendo uma vida de pecado e não acontece nada, é porque Deus está inerte. Não, não é. É porque o Senhor está te dando tempo para que você se arrependa do seu pecado. Deus é justo, mas Ele se compadece do nosso sofrimento, Ele não menospreza a nossa aflição. E por fim, Deus, o Deus justo, Ele não interfere nas ações livres dos homens. O fato de Deus ser justo significa que Ele respeita a nossa decisão de querer pecar. Deus respeita. Deus, Ele não interfere. Você quer pecar? Peque. Deus deixa. Mas, obviamente, o resultado trágico é aquele que vive em pecado. Olha em Neemias 9, 34. Aqui nesse versículo, Deus não obriga o homem a querer sua palavra. Deus não obriga. Olha Neemias 9, 34.
Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus testemunhos e aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Então veja, nem os reis, nem os príncipes, nem os sacerdotes, nem os pais, nenhum deles ligou para as palavras de Deus. E aqui o autor está falando de gerações de reis, de príncipes, de patriarcas que não quiseram ouvir a palavra do Senhor. Olha Neemias 9:30, e Deus permitiu. A lógica aqui é, e Deus permitiu. Deus deixou. E o cativeiro se consumou em 722 a.C., no Reino do Norte, e em 586 a.C., no Reino do Sul. E os profetas que começaram a pregar contra os pecados do povo, começou bem antes, logo depois de Salomão, já tinha profeta pregando contra os pecados do povo. Salomão aí, 950 a.C. aproximadamente. Ou seja, foram séculos e séculos de pregação. Hoje, a igreja, falando só da Manancial, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela também recebe pregações, ela ouve as mensagens, ela tem a Bíblia na internet, no celular, de papel, de todo jeito. E aí, se a igreja não reage em fidelidade ao Senhor, em breve o Senhor também há de julgar a sua igreja. Olha Neemias 9:35, veja que Deus não interfere nas ações livres dos homens, Deus é justo. Neemias 9:35, pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Deus deu uma terra fértil, Deus deu riquezas para esse povo, Deus deu muita coisa, mas não se converteram dos seus pecados. Às vezes nós achamos, só vamos reconhecer o pecado quando vem a dor e o sofrimento, né? Então, muitas vezes, Deus permite que venha dor e sofrimento, porque quando está tudo bem, nós não percebemos o nosso pecado. Olha o verso 36, e Deus permite. Interessante isso, Deus respeita. Deus lhe deu esta liberdade de pecar, e Deus deixa. Então, se você está pecando e acha que Deus nem liga para o seu pecado, você está enganado. Deus está permitindo. Porque o Senhor, Ele é longânimo, Ele é paciente, mas Ele é um Deus justo. E Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Olha Neemias 9:36. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Deus deu tudo para aquele povo. Terra, riqueza, abundância. Eles não obedeceram. Deus tirou tudo daquele povo. Israel se tornou cativo da Babilônia, do Império Medo-Persa, do Império Grego, do Império Romano, e até hoje os judeus lutam pela sua terra. Tem tido algumas vitórias expressivas no século XX, mas até hoje eles lutam pela sua terra e para novamente ter um templo, né, que realmente hoje é desnecessário porque o Senhor Jesus cumpriu a nova aliança. Veja, Deus, por causa do pecado, retirou tudo. Então não pense que porque nós vivemos, nós assim, alguns crentes vivem em pecado e está tudo bem, não pense que Deus está inerte. Deus é justo. Simplesmente o Senhor tem misericórdia. Está dando oportunidade de arrependimento. Deus é justo. Esse é o Deus a quem oramos. Por isso, irmãos, todas as nossas orações, nós, principalmente as em que oramos em secreto, nós devemos confessar nossos pecados, nos arrepender, investigar o nosso coração, como diz lá no final do Salmo 139, perguntar a Deus, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Né? Às vezes não percebemos a gravidade do nosso pecado. Às vezes não percebemos e podemos ser crentes orgulhosos, soberbos, né? Que não sabem reconhecer suas falhas e pecados. Nosso Deus é um Deus justo e o Senhor, Ele há de julgar. Ele é justo, Ele não aceita homens que sejam soberbos, Ele não menospreza a aflição do seu povo e Ele não interfere nas ações livres dos homens. Deus deixa.
Você quer pecar? Deus deixa. Mas um dia Ele vai acertar as contas. Vamos então viver longe dos pecados, confessá-los e estarmos sempre buscando a santidade diante do Senhor nosso Deus. E lembre-se, sempre que você pedir perdão, Ele vai te perdoar, não importa o tamanho do pecado. Porque o que o Senhor não gosta é de soberbos, arrogantes, que não se arrependem e se humilham diante dEle. Mas se nós nos humilharmos diante do Senhor, Ele perdoa o pior dos nossos pecados. Vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor. Pai, muito obrigado, te agradecemos por tua graça e misericórdia, pelo teu amor e por estarmos hoje, Senhor Deus, aqui reunidos para adorar o teu nome. Ouve, Senhor Deus, as nossas orações, responde segundo o teu querer e a tua vontade e nos abençoe, é o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.